aula do programa Fique em Casa Aprendendo, onde, aqui na TV Educação, lembrando que você também pode acessar a plataforma Lembrando que também você pode acessar a plataforma Gonçalves Dias no YouTube, ok? Hoje nós vamos falar de gêneros do discurso na produção textual. A produção textual é uma aula que agrada a muitos, principalmente aqueles que acham que não sabem produzir textos. Eu sou a professora Cacau Sotero e vim com uma aula maravilhosa para vocês. Hoje nós vamos falar dos tipos textuais, relembrar alguns gêneros textuais e trabalhar um pouquinho sobre produção textual, tá bom? É uma aula que vai ajudar muito, principalmente você, chuchu, que está se preparando para o vestibular, tá bom? Então, assim, os tipos textuais, eles sempre são trabalhados nas aulas de língua portuguesa. E eles são chamados de tipos textuais porque eles compreendem o conjunto de enunciados organizados e que definem estruturalmente um texto e são facilmente reconhecidos por suas características bem marcantes, bem preponderantes. Tá certo? Então, isso aí tudo compreende ao tipo textual ou tipos textuais. Podem variar entre 5 e 9, né? A maioria de nós estuda os 5 tipos textuais, mas eles podem variar até 9, né? Sendo que os mais estudados são esses que nós vamos ver agora, tá bom? Aqui. A narração, a argumentação, descrição, injunção e exposição. São textos também que nos levam a trabalhá-los no nosso dia a dia. Quem de nós não expõe uma ideia? Uma opinião? Quem de nós não argumenta diante de certa situação? Quem de nós não conta, não narra uma história? Quem não descreve alguma coisa? Então, os tipos textuais, eles estão presentes nas nossas situações comunicativas. E ainda a injunção, né? Quem não tenta aí convencer alguém de alguma coisa usando a boa oratória, como o pessoal mesmo diz, a boa lábia. Então, gente, a tipologia textual, bem diferente do que acontece com os gêneros, que compreendem outra coisa, apresentam, né, a tipologia apresenta propriedades linguísticas intrínsecas, ligadas, tá? Como o vocabulário, relações lógicas, tempos verbais, construções frasais e outras características que definem os gêneros. Então, quando você fala de tipologia textual, obviamente e inevitavelmente, você também vai falar de gênero textual. Há uma diferença, é o que nós vamos falar também agora. Os gêneros textuais vão surgindo de acordo com a nossa necessidade. Eles são chamados de gêneros, né? Como assim? As formas de se expressar surgem dos atributos pertencentes aos diversos tipos de textos, de modo que vão se apresentando com características comuns em relação à linguagem e ao conteúdo. De acordo com a minha situação comunicativa, eu vou selecionar um gênero textual para me, obviamente, comunicar, certo? Então, assim, eu tenho um texto narrativo, é um tipo de texto, certo? E dentro desse texto narrativo, eu tenho alguns gêneros. Então, eu vou defini-lo como uma estrutura básica formada por apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Onde você vê isso? Quando você conta uma história. Essa história acontece no ambiente. Essa história envolve pessoas, que são os personagens. Essa história tem um enredo, né? Um desenvolvimento. Tem um ponto, um clímax. Será que vai dar certo? Será que não vai conseguir? Quando você conta uma história, as pessoas entram nessa expectativa. E, claro, o desfecho, como é que essa história termina, certo? Os textos desse tipo, que tipo? Narrativo, tem características, tá? Eles se apresentam como? Nessas características, ações de personagens, como eu já falei, em tempo, em espaço. E entre esses gêneros estão os contos, as fábulas, as novelas, as crônicas. Quer ver só? Vamos falar aqui de uma coisa, de um filme que muita gente já assistiu, O Alto da Compadecida, que foi exibido
na TV brasileira, no cinema. Nós nos divertimos muito assistindo esse filme, que é uma obra de Ariano Suassuna. Qual é o enredo? O enredo é o comportamento das pessoas e como elas podem alcançar a salvação. Esse é o enredo do filme. Quem são os personagens, as personagens principais? O padeiro e a esposa são pessoas egoístas, são pessoas sem misericórdia, que contratam para trabalhar na padaria duas pessoas, dois outros personagens, que é o João Grilo e o Chicó, que trabalham muito com trapaça, né? O João Grilo mente muito, enrola muitas pessoas para conseguir o que quer. Temos ainda um padre, depois aparece também um bispo, que são pessoas que são da igreja, representam a comunidade cristã, né, a comunidade eclesiástica, mas são pessoas corruptas. Temos ainda, né, nesse enredo, um cangaceiro que é vítima dos problemas sociais, é assim que é apresentado no filme, e essas pessoas têm comportamentos que vão ser semelhantes a muitas pessoas da sociedade. Tem a Rosinha, filha de um coronel, que se apaixona pelo Chicó, que é pobre, e aí o João Grilo vai dar um jeito de fazer esse casamento. Então, toda esse enredo, ele vai estar aqui, ó, nesse desenvolvimento. Inicia-se o filme chamando as pessoas para participar dessa encenação. O clímax é quando uma parte das personagens morre e vão ser julgadas. Aí aparece o capeta, aparece Nossa Senhora compadecida para tentar salvá-los e consegue. E o desfecho, que é uma nova chance para o João Grilo. Eu contei a história todinha, né? Se você nunca assistiu, sinto muito. Mas eu acho que você já assistiu, eu soltei aqui o spoiler. Então aqui a gente tem um exemplo de uma narração. É contada por alguém que pode ou não participar dessa história, enfim, um tipo de texto bem interessante. Nós temos ainda o texto descritivo. Não está dizendo, vem de descrever, de dizer como é. Possui textos que vão relatar ou descrever acontecimentos. Esses acontecimentos em certos lugares, envolvendo seres. Esse texto narrativo, geralmente, tem adjetivos. Por que eu botei aqui narrativo? Porque eu posso ter uma descrição dentro de uma narração, que é muito comum. Esses gêneros textuais, que pertencem ao texto descritivos, fazem parte do nosso cotidiano. Quais textos? Os diários, os relatos de viagens, os folhetos turísticos, os cardápios de restaurantes, os classificados. Quando você vai a um restaurante, tem um cardápio, tem um menu, né, o que a gente chama de menu, ele tem lá o prato, o que serve, quais são as guarnições, servem quantas pessoas, é uma descrição. Esse texto vai fazer com que nós saibamos como é determinada coisa, determinado prato, determinado diário. O diário é um texto pessoal, a pessoa escreve, mas ela escreve para si mesma, mas é um texto descritivo. Temos ainda o texto expositivo, não está dizendo vai fazer uma exposição, vai expor o quê? Ideias. Ideias que são expostas empregando recursos de comparação, de conceituação, de definição, de informação e também descrição. Então, gente, eu posso, dentro de um texto, ter dois tipos textuais compreendendo um só. Os gêneros que fazem parte do texto expositivo são os jornais, as revistas, as enciclopédias, os resumos escolares, os verbetes de dicionário, entre outros. Você pode até lembrar agora aquele aviso que se coloca na página de uma empresa. São textos expositivos. Eles podem expor quê? Ideias, tá bom? Temos ainda o argumentativo, que é o mais estudado na escola por causa do Enem, tá bom? Ele tem o objetivo de abordar um assunto que vem em forma de tema, utilizando o quê? Argumentações para defender o nosso ponto de vista. Argumentações ou defesas, né? Como eu acabei de falar, do ponto de vista. Você vai argumentar, só que você não vai argumentar no achismo. Você vai recorrer a um texto científico, a um artigo de opinião, a uma publicação, certo? Em uma
é uma página séria, confiável, incontestável. Então, exemplos de textos argumentativos: artigos de opinião, abaixo assinados, manifestos. Por que as pessoas pedem assinatura? Porque elas têm um argumento para defender. Então, exemplos de textos argumentativos são, no caso, gêneros, tá? Então, nós estamos falando de gênero. Quando eu falo de argumentativo, é o texto. Gêneros, abaixo-assinados, que mais? Artigos de opinião entram nessa caracterização de gêneros textuais, tá bom? E ainda texto injuntivo, que se caracteriza por indicar instruções, de modo que o emissor, quem escreve, tenta dar uma persuadida, vai querer convencer o interlocutor, ou seja, o destinatário. Então, quem escreve é o emissor, quem fala é o emissor da mensagem. Esse texto não é só escrito, esse texto também é falado. Então, quem utiliza um texto injuntivo o faz com o objetivo de convencer alguém de uma ideia que você está defendendo. Uma característica básica, uso de verbos no imperativo. Verbos no imperativo indicam ordem ou desejo. Os gêneros que pertencem a esse tipo textual são as receitas culinárias, os manuais de instruções, bulas de remédio de modo geral, entre outros. São textos que trazem informações que você deve seguir, né? Instruções, tá bom? E agora vamos falar de produção textual. Eu já sei que existem gêneros textuais, tipos textuais, e sei também que o vestibular o qual eu vou prestar vai exigir de mim uma produção textual que a gente chama de redação, porque vai ser um texto redigido por alguém, que no caso é você, Chuchu, o autor desse texto. Então, a produção de textos, no contexto de uma avaliação classificatória, que no caso é o vestibular, né, como o Enem, não condiz com os documentos oficiais da educação brasileira, tá? Esses documentos que afirmam em relação à escrita é algo muito contraditório, já que ambos são frutos do trabalho do mesmo ministério, que é o da educação. Então, quando a gente entra aí na questão do Enem, a gente tem aí uma contradição na hora da construção textual em relação a tudo aquilo que a gente já aprendeu, tá? Vimos aqui alguns textos: nativo, injuntivo, expositivo, e aqui vamos parar no argumentativo. Então, vamos falar de produção textual. Como é que se escreve uma redação? A que eu tenho que recorrer para escrever uma redação? Você já sabe que um texto é um conjunto de ideias que são organizadas progressivamente, seja de uma ideia macro para menor, ou seja, do menor para uma ideia maior, mas uma progressão. Essa progressão pode ser ascendente ou descendente, no sentido de descer, tá bom? Eu posso começar a falar de um problema grande a nível de Brasil, depois eu trago esse problema para nível estadual, depois eu trago esse problema para nível municipal. Então, eu tenho uma progressão decrescente. Ou vice-versa, tá certo? Então, quando eu vou produzir um texto, primeiramente eu tenho que saber o que eu vou dizer. Um texto argumentativo, que ideia que eu vou defender? Então, essa ideia, quem dá é a instituição que vai fazer esse vestibular. Ele traz um problema e esse problema tem que ser defendido por você, candidato, candidata, você, chuchus que me assistem, né? Vocês vão defender aí o ponto de vista. Então, vamos falar aqui de redação. Essa redação do Enem é uma redação dissertativa argumentativa, onde esses processos seletivos exigem escrita de gêneros. Também vão simular contexto de produção, mas são situações que podem ser reais, como, por exemplo, colocar-se no papel de um leitor assíduo de jornais e revistas, que escreve uma carta do leitor para um veículo de comunicação específico, criticando uma matéria específica embasado em dados reais de uma pesquisa também real. Então, eu posso ter uma situação fictícia e também posso ter uma situação real, ok?
Em relação à produção textual, dissertativa, argumentativa, no Enem, você vai trabalhar com um problema. Um problema que tem que ser apresentado uma solução. Quem vai dar a solução? Você. Você vai se basear em fatos, em pesquisas, em historiadores, em filósofos, em pessoas que tenham gabarito para defender uma ideia e você vai concordar ou discordar de alguém. Um dos maiores erros cometidos, tá, em um texto é fugir do tema. O tema é um, você vai escrever sobre outra coisa. É um erro que você pode ser prejudicado por não conhecer a fundo o assunto. Então, minha dica: assistam a telejornais de várias emissoras, de 2 pelo menos. Assista uma, depois a outra. Lembre-se, o texto jornalístico é um texto persuasivo também. Ele pode ser, na verdade. Eu posso ter um texto jornalístico que só apresente uma informação sem nenhuma interferência do jornalista, mas eu também posso ter um texto jornalístico onde o autor coloca ali a sua opiniãozinha para tentar te convencer de que ele está certo. Isso tem acontecido muito, principalmente nas esferas políticas, onde nós estamos bem polarizados em 2 lados extremíssimos. Então, eu preciso ter argumentos verdadeiros, contundentes, incontestáveis para defender esse meu ponto de vista. Então, fugir do tema está ligado ao quê? À falta de informação. Vá a fundo. Recebeu uma mensagem no WhatsApp que foi encaminhada, né? Tem aquela mensagem encaminhada. Aconteceu agorinha. Leiam, preste atenção, áudio, não sei quem gravou um áudio. Será que é verdade? Tomem cuidado com as notícias falsas. Tomem cuidado com fake news. Existem muitas. E outra coisa, chuchus, se eu pegar uma verdade e tirar um pedacinho dela, ela não é uma verdade inteira. E uma verdade que não é inteira é também uma mentira. Tomem cuidado com isso. Então, dica: leiam um tema proposto. Não se esqueça dos materiais de apoio que a prova vai trazer para vocês, certo? Por mais que vocês não possam copiar informações, dá para construir seus argumentos a partir de algum dado ou alguma informação presente nesse texto de apoio. Então, eu já tenho aqui dicas para vocês. Conhecimento da gramática normativa, esses assuntos que nós estamos estudando ao longo das aulas, as orações adjetivas, regência que vem por aí, concordância, aquelas aulas do terceirão, não tira férias, revise-as e se prepare para escrever, tá bom? Escrever de acordo com a norma da gramática brasileira, não escrever gírias, não inventar palavras, tomar cuidado com palavras chulas, tudo isso é importante. E, claro, manter-se informado, manter-se atualizado. Tem aí, dentro também do canal do YouTube, da plataforma Gonçalves Dias, aulas de atualidades. Alô, professor Saulo Formiga, nosso parceiro, que também traz para vocês, inclusive no Instagram dele, informações de atualidades que podem te ajudar a construir uma boa redação. Reflita e anote as ideias que tiver sobre o tema. Não sabe no que escrever? Pensa. Faz ali um rascunho, que a gente chama de esqueleto, tá? Uma produção textual perfeita se origina de um bom planejamento. Então, planeje, aprenda a fazer isso. Para escrever uma boa redação, você precisa formar uma espécie de esqueleto do texto. Vou falar sobre assunto aborto, por exemplo. Aborto é crime. A legalização do aborto vai beneficiar quem? Em que circunstâncias você pode fazer um aborto? Então, é um assunto muito polêmico e nós temos que tomar cuidado com essas polêmicas para que a gente não se perca na hora de apresentar uma intervenção, tá bom? E para escolher uma abordagem para esse tema, você precisa organizar os argumentos que você vai utilizar para defender a sua ideia, para defender a sua tese, ou seja, o seu ponto de vista. Não se esqueça de identificar o tema, definir a tese que você vai defender, traçar bases para essa defesa, definir entre os argumentos de uma ordem mais forte para o que é menos impactante, elaborar uma boa proposta de intervenção que você não pode nunca esquecer. E detalhe, não coloque a conta toda nos governos.
seja municipal, estadual ou federal. A sociedade, a família, a mídia, a iniciativa privada também fazem parte desse contexto onde nós podemos apresentar uma intervenção, trazendo outras pessoas para somar conosco na hora de colocarmos em defesa a nossa ideia e a solução do nosso problema, tá certo? E aí você vai introduzir seu texto, desenvolver nessa linha e concluir com a proposta de intervenção, tá certo? Eu tenho a introdução, tenho o desenvolvimento e, claro, tenho a conclusão. E eu fico por aqui. Compliquei?